Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui nesses vídeos e nesse conteúdo e nesse canal de uma forma geral, fechou? Turma, o objetivo desse canal é muito claro. O objetivo desses conteúdos e de todas essas gravações, eu acho que eu cheguei a 30 vídeos em 6 meses, né? Dá exatamente um vídeo por semana. O objetivo de tudo isso que eu faço é um processo de documentação, né? Eu sempre menciono isso em todos os vídeos, mas como os vídeos eles não são interligados, por exemplo, você não precisa assistir o primeiro vídeo para entender o que eu vou te falar nesse vídeo aqui. E como é tudo um pouco de forma individual, então às vezes algumas pessoas assistem um vídeo, consomem aquele conteúdo, tira qualquer conclusão e é basicamente isso, enfim. Então eu costumo mencionar com muita frequência porque eu acho que é muito relevante trazer isso e sempre garantir que antes de você consumir qualquer tipo de conteúdo você tenha isso muito claro na sua cabeça, tá? O objetivo desse canal são dois objetivos. Primeiro, é um processo de documentação. Então, documentação no sentido de que eu estou colocando para fora algumas coisas que eu venho aprendendo. Eu estou documentando como que está sendo a minha jornada de trabalho. O que eu estou aprendendo, o que eu não estou aprendendo, qual que é a minha visão e a minha relação que eu estou tendo com determinadas coisas e como que está sendo esse processo de desenvolvimento, né? A documentação é uma coisa muito importante, né? Se a todo momento a gente trabalha, a gente estuda e a gente tem que documentar isso para que a gente consiga ter acesso a isso de uma maneira mais fácil e para que a gente consiga visitar isso de novo, por que não documentar o nosso próprio desenvolvimento, sabe? Além de você simplesmente, da forma que eu fazia, abrir um doc aqui, você escrever o que você está achando sobre alguma coisa, eu ainda faço muito isso, sabe? Mas por que eu não documentar isso de uma forma em vídeo? De uma forma em que eu posso me assistir, eu posso basicamente me ver, então eu consigo enxergar quais que são os pontos que, na minha percepção, eu preciso melhorar, o que eu acredito que eu faço bem, o que eu acredito que eu não faço bem, e, enfim, com o tempo isso vai virando uma bola de neve e a tendência é que eu fique melhor, porque diferente seria se, cara, hoje na verdade, por exemplo, se você abrir o meu primeiro vídeo, eu acredito que você vai notar uma diferença, sabe? Uma diferença de, por exemplo, como eu me comporto, uma diferença na conclusão das minhas ideias, em como que eu conduzo o meu raciocínio e em tudo isso, enfim. Então, o objetivo central, o objetivo principal é o processo de documentação. Mas o segundo objetivo, e que eu sempre menciono que eu tenho muita cautela com isso, é que você consiga pegar alguma coisa de útil, sabe? Porque não pode ser uma coisa literalmente individual e voltada só pra mim. Vou documentar aqui, porque não. Cara, a internet, eu tô postando alguma coisa aqui, o alcance é muito, muito baixo. Sei lá, os vídeos dão uma média de 20, 30, 40, 50 visualizações. É um alcance muito baixo, mas são pessoas que às vezes depositam tempo, sabe? Às vezes uma pessoa vê o vídeo inteiro, um vídeo de 20, 25 minutos. Então tem que trazer, eu tenho que me certificar e garantir que eu trago alguma coisa de útil. Porque se você está depositando seu tempo assim, aqui, eu não quero que seja uma perda de tempo. Eu não quero que você só assista. Eu quero que você reflita sobre o conteúdo, sobre as coisas que eu estou dizendo para você que eu estou aprendendo e que você consiga tirar alguma coisa de boa disso, sabe? Então, são esses dois principais. Primeiro, o processo de documentação, mas que essa documentação ela traga alguma mudança, por mínima que seja, independente, alguma mudança positiva na sua vida, tá? E, cara, eu queria compartilhar um assunto. Na verdade, não é um assunto, não é um tema de um vídeo, não é uma coisa muito bem definida, mas é como que eu estou enxergando algumas coisas e como que eu estou relacionando meus pensamentos com os meus com os estudos que eu faço, com como eu aplico isso na minha vida, com como eu estou enxergando a minha vida em prol de estudo que eu estou fazendo, enfim. Então eu queria trazer basicamente o que eu estou pensando com relação a alguns assuntos e algumas coisas e como que isso impacta e ainda vai impactar muito na minha vida daqui pra frente, sabe? Como não é um tema, como não é alguma coisa que é roteirizada e nem alguma coisa que tem começo, meio e fim, uma conclusão perfeita, eu vou começar literalmente do começo. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, antes de eu começar a trabalhar na internet, eu tinha algumas motivações para trabalhar na internet, para começar a prestar serviços aqui, né? A primeira delas foi dinheiro. Eu sempre achei, e isso era matemática pura na minha cabeça, eu achei que a partir do momento que eu começasse a trabalhar com a internet, eu ganharia muito dinheiro, muito rápido. Eu achei que, sei lá, em um ano eu estaria muito rico. Por quê? Por toda a construção e por toda a percepção que eu fui construindo por conta das referências que eu tinha, né? Então tem pessoas que propagam muita facilidade, tem pessoas que propagam que é uma coisa muito rápida, que é uma coisa de você fazer coisas simples e que uma grande quantia de dinheiro retornará a você e tudo mais. Não estou responsabilizando 100% essas pessoas. É claro que eu tenho a minha responsabilidade quanto a isso, porque eu não tive a percepção e a educação que eu precisava ter para discernir, entender que essas coisas não funcionam da noite pro dia, entender que tudo isso que eu imaginava que iria vir muito rápido, não vai vir muito rápido como eu achava que era, sabe? Então, a minha motivação central quando eu comecei era dinheiro. Eu achei que eu ia ganhar muita grana muito rápido e tudo isso seria muito lindo.
Só que a partir do momento que as coisas começaram a desenrolar, eu percebi que não seria daquela forma, sabe? E, cara, eu sou muito grato por eu ter tido contato com essa realidade e não ter desanimado. Não ter, puta que merda, não vou ganhar dinheiro muito rápido, então vou parar com isso daqui. Não, literalmente, eu quebrei a cara, eu olhei e falei, cara, não vai ser da forma que eu penso, então, como que vai ser então? E essa curiosidade, ela sempre fez muita... Cara, sempre fez parte de mim, ser um pouco mais curioso nesse sentido. Cara, não é do jeito que eu pensei. Por que que não é do jeito que eu pensei? Agora eu quero entender por que que não é do jeito que eu pensei. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma série de coisas assim que me colocou muito mais na realidade, sabe? Então, antes de eu começar a trabalhar na internet, a principal motivação era dinheiro. Eu achei que seria muito rápido. Mas quando eu comecei a pegar um pouco mais de consciência, eu comecei a entender que o dinheiro ele não ia vir tão rápido como eu achava que era, eu comecei a ter outras motivações. E dentro dessas motivações, cara, o conforto, entre aspas, era uma delas. Por exemplo, eu sempre odiei pegar ônibus. Eu não gostava de pegar ônibus para ter que trabalhar, eu trabalhava CLT, e eu odiava ter que pegar ônibus, ficar 2 horas dentro de um ônibus em pé, e você não consegue ter espaço, e aquele ônibus apertado, enfim, e tudo aquilo. E à medida que eu fui me conscientizando sobre a importância de você estudar, de você fazer um bom trabalho, de você ter um aprimoramento constante, eu comecei a dar muito valor para o estudo. Então, comecei a dar muito valor para a leitura, comecei a dar muito valor para você comprar bons conteúdos e consumir bons conteúdos. E essa rotina doida de literalmente ficar pegando um ônibus, de passar muito tempo em ônibus, de não ter muito tempo para conseguir sentar e estudar, começou a me impedir e virou impeditivo para mim dar atenção para essas coisas que eu gosto de fazer, que é estudar. Então, a minha motivação ela passou a ser o conforto entre aspas, mas eu queria trabalhar de casa. Por quê? Porque eu sabia que se eu trabalhasse de casa, eu ia ser dono dos meus horários. Então, eu ia definir o horário que eu ia acordar, eu ia definir qual que é o intervalo de tempo que eu ia dedicar minha atenção para conseguir estudar alguma coisa que eu tinha interesse e quando que eu iria trabalhar, qual que é o horário que eu ia trabalhar, como que eu ia desempenhar. Eu atendo clientes, então eu não preciso ficar preso a um único cliente, caso eu não esteja gostando do projeto ou do cliente que eu tô atendendo, eu não preciso me limitar a ele, sabe? Porque eu tenho um trabalho que é um pouco mais específico, então eu consigo ir atrás de outros clientes. A internet é um mundo enorme, tem muita gente precisando de mão de obra. Então eu tive todo esse processo de reflexão, assim, todos esses pensamentos que eles foram construídos, né? Eles não foram dados assim do nada. Eu não consegui, acordei, tô pensando tudo isso. Mas por conta de toda essa construção, eu consegui ter essas motivações. Então as minhas motivações eram essas. E hoje, querendo ou não, cara, eu tenho isso, sabe? Não tenho esse conforto, mas eu tenho essa flexibilidade de, por exemplo, eu acordo, eu sei o que que eu vou fazer em determinado horário, então eu sei que a partir do momento que eu acordo, eu vou dedicar um tempo para me ler um livro, porque eu gosto de estudar e eu sei a importância disso daqui. Depois eu vou dedicar tempo para fazer alguma outra coisa mais específica, talvez isso tá, no meu caso, eu estou estudando muita formação de copy ultimamente, porque eu estou desenvolvendo o projeto da formação de copy, então tá tomando muito do meu tempo. Então eu vou dedicar pelo menos 1 hora e meia do meu dia, antes das 7 horas da manhã, a isso daqui, e aí eu vou fazer porque eu sei que é importante. Eu gosto de cuidar da minha saúde, eu gosto de me manter uma pessoa um pouco ativa, então eu vou pra academia a partir das 7 horas porque eu sei que é importante. Enfim, eu tenho esse jogo. Então eu consegui, de alguma forma, realizar essas motivações que eu tinha, sabe? Eu considerava muito importante e eu consegui. Só que, cara, à medida que o tempo tá passando, e quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou ampliando ainda mais a minha percepção sobre as coisas, mais eu vou entendendo o que que me serviu, o que que não me serve e o que que eu preciso desenvolver, dado o objetivo que eu tenho lá na frente, eu tô me conscientizando sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Primeiro, tem até um vídeo no canal muito específico que eu falo sobre isso. Mas eu quero e eu vou enriquecer, financeiramente falando, sabe? E, enfim, eu tenho os meus motivos para isso. Obviamente, os motivos que eu tenho hoje são muito diferentes dos motivos que eu tinha quando eu comecei na internet, tá? E eu não preciso... Se eu for falar sobre isso, vai ser um tema de um outro vídeo. Mas enriquecer financeiramente é um objetivo muito forte dentro de mim e eu sei que eu vou conseguir isso, tá? Só que é muito fácil você falar que você quer enriquecer. E você falar da boca pra fora. E é muito confortável você falar da boca pra fora que você vai enriquecer porque você gosta de trabalhar bastante, porque você gosta de estudar e tudo isso. Só que a partir do momento que a gente começa, aí volta aquilo que eu comentei pra vocês, dessa curiosidade minha, que a gente volta tentando conectar os pontos e entender, beleza, eu quero enriquecer, mas por que que eu vou enriquecer de fato? Por conta dessa curiosidade começou a me surgir algumas coisas. Então eu comecei a pensar, cara, falar da boca pra fora não vai resolver as coisas. Falar da boca pra fora literalmente vai ser aquele tipo de motivação barata que você fala, só que você não tem muita base pra sustentar isso, a não ser as suas próprias palavras e pensamentos abstratos, talvez, sabe? Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender, eu comecei a me conscientizar um pouco sobre do porquê que as pessoas enriquecem, sabe? É muito fácil a gente ver uma pessoa e falar, caramba, ela é rica. E ela é rica porque ela criou uma empresa. Tá, ela criou uma empresa. Que empresa foi essa? Qual que foi a oportunidade que essa pessoa teve?
o porquê que deu certo em dado momento que ela criou isso, porque teve centenas de pessoas que tentaram talvez em outro momento e não deu certo, por que que o dela deu certo? Então, nesse ponto, sabe? E se tem uma coisa que eu tô entendendo e que, obviamente, tem muitas coisas que eu tô pensando, muita coisa, porque, sei lá, tô uns 4 meses, 3 meses pensando sobre isso e agora que eu tô começando a estudar um pouco mais sobre isso, a literalmente reservar um tempo pra estudar sobre esse tipo de assunto e também pra ficar pensando sobre essas coisas, sabe? Tem duas principais coisas que eu entendi e que eu tô começando a me aprofundar e ter um pouco mais de consciência agora do porquê que as pessoas enriquecem. Existem inúmeros motivos, né? Mas tem dois principais que estão no meu radar nesse momento e com certeza no decorrer da caminhada vai me surgir mais coisas, eu vou me conscientizar sobre mais coisas e talvez eu até traga isso daqui pra vocês lá na frente, sabe? Mas tem duas coisas, cara, que eu tô pensando muito ultimamente, que é a relação entre trabalho e dinheiro, né? Trabalho. Primeiro, as pessoas que enriquecem, elas têm algumas coisas em comum. E dentro dessas coisas em comum que ela tem, que essas pessoas costumam ter, é que essas pessoas elas têm um tipo de trabalho muito bem remunerado. Então, é uma pessoa que ela tem uma posição muito valorosa, que ela recebe muito bem por isso, e aí todos os meses ela recebe um valor muito alto, e aí à medida que o tempo vai passando, à medida que ela vai recebendo mais dinheiro, ela consegue ter mais conforto na vida dela, ela consegue pegar parte dessa grana e alocar, e tudo isso vai se multiplicando, enfim, e ela consegue chegar no patamar da vida dela em que talvez ela não precise trabalhar mais, enfim, esse tipo de coisa. Mas existe também a pessoa que, por exemplo, ela trabalha, ela faz tudo isso, ela dedica talvez até mais tempo, talvez até mais atenção que essa pessoa dedica, mas ela não tem a mesma remuneração que essa pessoa. Logo, a gente chega à conclusão de por que que umas pessoas trabalham tanto, por que que umas pessoas dedicam tanto tempo, tanta atenção e não conseguem ter um retorno financeiro tão significativo, enquanto outras pessoas talvez façam menos que elas, conseguem ter um valor desproporcionalmente mais significativo, de valor de dinheiro mesmo, de rentabilidade, de renda, né? Então eu tô tentando entender e nessa briga muito boa. E pesquisando sobre isso, lendo algumas coisas, anexando algumas coisas, documentando essas coisas, linkando isso com as ideias que eu tenho na minha cabeça e tudo mais, eu cheguei a algumas conclusões. A primeira delas é que, literalmente, esse é um ponto em comum dessas pessoas, que elas têm um trabalho mais especializado. E quando a gente fala de trabalho especializado, eu não sei, cara, mas vem duas coisas na minha cabeça. É uma relação entre uma demanda de trabalho e a especificidade do seu trabalho em si. Explico. Quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhei como atendente durante 1 ano numa autopeça de carros. Cara, é uma demanda gigantesca. Eu tinha muitas pessoas para atender, então todos os dias entravam muitas pessoas na loja, eu atendia essas pessoas, eu passava o produto para elas, eu media o produto para elas, eu passava informação, eu levava essas pessoas até determinado corredor para mostrar basicamente o que ela estava precisando, se era aquilo mesmo que ela precisava, enfim, todo tipo de coisa. Eu tinha a demanda, só que eu não tinha especificidade. O meu trabalho ele não era específico. Em que sentido? Qualquer pessoa, por menor que seja o nível intelectual dessa pessoa, ela consegue, em muito pouco tempo, ou mesmo se ela não souber nada, direcionar uma pessoa nesse sentido. É a pessoa chegar em você e falar, eu comprei isso, eu quero que você passe para me pagar. A pessoa pega, bipa, passa, paga, acabou. Isso não é um trabalho tão complexo. Isso não é um trabalho que exige de você um desenvolvimento intelectual muito grande ou uma mão de obra muito foda, muito qualificada, sabe? Então, eu tinha a demanda, mas eu não tinha especificidade. Logo, o meu salário era muito baixo. Era muito baixo porque eu não era tão valoroso aquilo que eu estava fazendo. Diferente do momento que eu estou agora na minha vida. Eu não estou rico nem nada disso, mas eu ganho mais dinheiro do que eu ganhava quando eu trabalhava como atendente. E o que que mudou? Mudou que a demanda do meu trabalho é muito grande, tem muita gente precisando de copy, tem muita gente precisando de alguém para estruturar campanhas, para pensar numa forma geral em como que a gente vai desenvolver um produto, em como é que a gente vai comunicar isso para o mercado, qual que é a maneira que a gente comunica isso para o mercado, em como é que a gente pensa, quais que são os concorrentes e tudo mais. Enfim, tem uma demanda gigantesca para o que eu faço. Mas é um pouco mais específico do que eu fazia antigamente, sabe? Então não é todo mundo, por exemplo, não é qualquer iniciante, por exemplo, que chega e consegue ter a mesma mão de obra que eu tenho hoje, sabe? Porque exige um pouco mais de estudo, eu tô há 2 anos fazendo isso. Então é natural que você se dedicando 2 anos ao mesmo assunto, fazendo isso todos os dias, trabalhando isso todo dia, é natural que você desenvolva, é natural que você evolua nesse tipo de assunto, né? Então, logo, aumentou a demanda de trabalho é grande e eu tenho mais especificidade. É muito mais propenso, é muito mais provável que eu ganhe mais dinheiro com isso, entende? Então, eu tô começando a entender que esse primeiro pilar, que é o trabalho, que para você ganhar muito dinheiro, que é uma coisa muito incomum em gente que tem muito dinheiro, existe essa relação entre demanda de trabalho e o trabalho específico que essa pessoa faz. Geralmente, o trabalho que essa pessoa faz não é qualquer pessoa que faz. É uma tarefa muito complexa, é um trabalho muito complexo e que geralmente é resultado de muito esforço que ela fez, por exemplo, para construir toda essa capacidade que ela tem para executar esse trabalho.
sabe? Então, por exemplo, é óbvio, cara, é aquele negócio que é muito óbvio. Você não precisa ter uma puta de uma cabeça boa, ter uma capacidade de entendimento gigantesco para entender por que que um médico, que é especializado em, sei lá, em fazer cirurgias determinadas, uma cirurgia muito específica no ombro, ganha mais dinheiro do que um atendente. Você não precisa, porque o médico ele estudou muito, ele passou muitos anos estudando, ele se dedicou muito àquilo para desenvolver a capacidade de fazer aquele trabalho que é muito específico, que não é qualquer pessoa que faz. E existe uma demanda enorme. Se você tem qualquer tipo de problema na sua saúde, você precisa tratar isso, senão você morre. Né? E as pessoas vão tratar. E quem vai atender? A pessoa que se especializou. Então, é natural que, por ter uma demanda maior e pouquíssimas pessoas fazendo, o valor do seu trabalho aumenta. Aumentando o valor do seu trabalho, você tende a ganhar muito mais dinheiro e ser muito mais remunerado por conta disso, tá? Então, eu tô começando a entender, inclusive, é porque eu não vou conseguir virar a câmera aqui. Ó, eu não sei se vai dar pra entender, mas, por exemplo, ó, puta, não vai dar certo porque vai ficar todo bichado, mas eu vou tentar mostrar, ó. Por exemplo, deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso daqui é o que eu venho... Eu sei que vai ficar bugado, mas eu só quero mostrar a estrutura. Isso daqui com o GPT é o que eu venho estudando, sei lá, há uns 2 meses, sabe? E aí eu peguei, estudei tudo isso, e aí eu pedi pra ele transformar tudo isso daqui, tal. Isso daqui é uma transcrição de uma aula que eu tinha assistido. E aí eu pedi pra ele documentar isso daqui no formato de doc. Literalmente porque eu consigo baixar em PDF e fica muito mais fácil, sabe? E aí é isso daqui. E aí eu tô lendo essa porra aqui todos os dias praticamente porque eu quero concretizar ainda mais essas ideias, sabe? Segunda coisa, fora o trabalho, concluímos isso daqui, né? Que é essa linha de raciocínio que eu venho tendo, né? Esse fechamento que eu vou tendo na minha cabeça, e é isso que eu tô tendo contato a partir de agora, que eu tô ficando doido com isso, porque a cada novo contato que eu tenho isso, a cada nova pessoa que fala sobre alguma coisa que se relaciona um pouco com isso, cara, eu quero entender mais, sabe? Aí, puta, eu me desligo do que eu tô fazendo e eu, puta, beleza, eu quero entender mais sobre isso. Tudo que se relaciona a essas coisas que eu tô falando com vocês agora é uma coisa que eu tô muito pilhado no começo. Segunda coisa é o dinheiro. E, cara, é muito engraçado porque geralmente, isso não é uma coisa que eu criei de mim, tá? Isso é uma coisa de uma pessoa que eu tô estudando bastante ultimamente sobre isso, vem falando bastante. As habilidades que você tem, o trabalho específico que a gente mencionou até agora, tudo isso que você vem desenvolvendo e tudo isso que você, todas essas habilidades que você precisa desenvolver para que você consiga atuar em um mercado onde a demanda é grande, para que o seu trabalho ele seja valoroso e específico, é muito diferente das habilidades que você precisa desenvolver para saber o que fazer com o seu dinheiro, sabe? Então tem muita gente que trabalha muito bem, a pessoa é uma máquina, ela consegue gerar dinheiro, mas ela não sabe lidar com dinheiro. E o lidar com dinheiro vem por uma série de questões, mas eu acho que as duas principais são questão de alocar dinheiro, então você não sabe fazer bons investimentos, e a segunda talvez seja mais uma questão de comportamento, sabe? Porque de nada adianta você ganhar muito dinheiro se você gasta muito dinheiro. O Joel fala isso, né? Porque é diferente, o Joel J. Diferente de você ganhar muito dinheiro, mais importante do que você ganhar muito dinheiro ou gastar seu dinheiro é o quanto de dinheiro sobra com você, ou o quanto você mantém com você, né? Mas enfim. Então as habilidades que você tem para ganhar muito dinheiro, para se tornar um profissional muito bem qualificado, são habilidades diferentes da habilidade que você precisa ter para conseguir fazer com que esse dinheiro ele continue ganhando valor à medida do tempo, sabe? Então, se tem uma outra coisa que eu tô estudando bastante também esses últimos dias e vendo muito, tendo muito contato com isso, é essa questão do dinheiro. Tanto na questão de comportamento, então eu tô revendo muito os meus comportamentos, tanto, cara, objetivos que eu tinha, tá? Objetivos que eu tinha. Por exemplo, ano que vem, eu gosto muito de carro, né? E ano que vem eu queria muito trocar de carro. Comprar um carro que eu gosto muito, que é um Citroën DS3. É um carro da Citroën, mas é um carro uma pegada mais esportiva. E eu sempre gostei desse carro, eu gosto muito de carro, enfim. E eu tava certo que eu compraria esse carro, mas hoje eu tô me questionando muito, sabe? Porque eu fico pensando, cara, é um comportamento que vai contra alguma coisa que eu quero lá no futuro. Porque, por exemplo, se eu comprar esse carro agora, eu não tenho dinheiro à vista para comprar esse carro. Logo, eu vou ter que financiar esse carro. Financiar nesse carro, talvez, é um valor alto numa parcela que eu vou pagar para esse carro que eu poderia alocar em alguma outra coisa. Tanto em investimento quanto em mim. Me desenvolver um pouco mais para que lá no futuro eu tenha ainda mais capacidade para gerar mais dinheiro e aí volta todo aquele assunto que a gente já falou até agora. Então, essa parte do comportamento eu acho que é uma parada que inclui. Então, eu tô revendo muito o meu comportamento e como que eu enxergo o dinheiro, sem ligar a parte técnica, sem ligar investimento nem nada disso, tá? Então, eu tô revendo essas coisas, eu tô consumindo muito conteúdo que fala sobre isso, sobre como você se comporta diante do dinheiro. A matemática básica, se você ganha 1.000, você não pode gastar 1.000, você tem que guardar pelo menos uns 500, aí os outros 500 você usa para pagar suas contas, esse tipo de coisa. E também eu tô começando a ter um pouco mais de contato e quero me aprofundar muito na questão mais técnica. E quando eu digo técnica, eu digo de como que eu faço bons investimentos, tá? Só que aqui tem um parênteses. Eu sinto, cara, que ainda
eu não tô na fase da minha vida em que eu tenho que dedicar tanto tempo nessa parte dos investimentos em específico ainda, a ponto, por exemplo, de que eu vou investir. Eu quero entender, mas eu não quero, por exemplo, começar a investir agora. Por quê? Porque eu acho que, pelo menos nessa fase, vai ser um pouco mais proveitoso eu pegar a maior parte do dinheiro que me sobra e investir um pouco mais em educação. Então, eu crio um pouco mais de capacidade em mim, eu me educo mais sobre o assunto em si, porque a tendência é que eu consiga ficar melhor e gerar mais dinheiro. Gerando mais dinheiro na minha mão de obra, no meu trabalho em si, e vai impactar na minha mão de obra, aí eu vou ter uma margem maior. Aí eu consigo fazer, sabe, bons investimentos e alocar parte desse dinheiro. Mas enfim. Então, até me perdi. Sabe porque eu sei lá, só tô falando as minhas ideias, acaba que eu me perco no raciocínio inicial. Mas, dada essa segunda parte que é o dinheiro, tem essas duas coisas, né? Que é o comportamento e a parte mais técnica, que é a parte de investimento. Parte de comportamento é uma coisa que eu tô revendo bastante em mim, tá? Então, é uma coisa que eu venho conversando muito com a Camila também, que, cara, sei lá, a gente ganha dinheiro, por que que a gente precisa necessariamente gastar esse dinheiro com alguma coisa, sabe? Será que a gente não pode deixar esse dinheiro guardado, sabe? Porque vira uma reserva e você ter reserva é muito importante, porque você consegue ter uma margem maior caso aconteça alguma merda, caso você precise de alguma coisa mais urgente, ou você consegue aproveitar boas oportunidades. Por exemplo, cara, isso é muito foda. Tem 2 meses que eu tô pensando nisso. E aí eu comecei a literalmente, cara, priorizar muito a questão de você guardar dinheiro. Então eu ganho, sei lá, R$ 1.000, por exemplo. Eu pego pelo menos R$ 700 e eu guardo. E aí o restante das coisas eu vou me virando, eu vou pegando o que eu tenho, eu vou pagando as coisas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu tô começando a entender que você ter dinheiro guardado também é muito bom para você aproveitar boas oportunidades. E aí eu comecei a me conscientizar sobre essa questão de investimento e eu deu na minha cabeça que literalmente que eu queria comprar bastante conteúdo sobre isso. E cara, surgiu a oportunidade de comprar alguns livros que eu vi que tava basicamente incluso, eu tava na época da Black e tudo mais. E eu comprei quase 10 livros sobre o assunto, sobre investimento, sabe? Então eu consegui aproveitar uma oportunidade porque eu consegui ter um pouco mais de consciência sobre essa questão do comportamento, sabe? Então, eu tô começando a mudar essa parte do comportamento e eu quero continuar me desenvolvendo muito nisso, porque, cara, eu quero chegar numa fase literalmente de eu entender do porquê que eu vou colocar meu dinheiro nisso e não naquilo. De que será que realmente eu preciso comprar um carro ano que vem? Eu sei que é um sonho e tudo mais, eu vou comprar esse carro ainda, mas será que necessariamente precisa ser ano que vem? Dada a fase da minha vida que eu tô dando tanta prioridade pro meu desenvolvimento e existe uma importância enorme em eu ser cauteloso no que eu vou fazer agora, sabe? Principalmente nessa fase da minha vida. Então, é nesse sentido. E a outra parte é a parte técnica, né? É a parte técnica dos investimentos em si, que eu também estou começando a olhar bastante para esse lado. Novamente, eu não estou investindo, não invisto dinheiro, nunca investi dinheiro, mas eu estou começando a olhar um pouco mais para isso. Tanto de consumir conteúdos de pessoas que falam sobre esse tipo de assunto, então eu não consigo entender muita coisa. Então, por exemplo, tem bastante gente que eu sigo, sei lá, por exemplo, o Bruno Perini. E aí ele vai falar sobre umas opções de investimentos, cara, eu não entendo, mas eu estou tendo contato, porque pelo menos eu já vou me familiarizando com aquele tipo de informação e querendo ou não, isso em algum momento vai se complementar com algum tipo de conteúdo, alguma coisa que eu consumi, sabe? Então, eu mencionei, foi 9 livros, eu não vou pegar porque tá tudo disparado ali, mas foi 9 livros sobre investimentos e eu quero dar uma atenção muito exclusiva a esses conteúdos. Assim, eu não sei se vou comprar mais livros de investimentos, porque são os livros gigantescos, então eu quero dedicar uma atenção boa. Então, por exemplo, eu quero terminar, eu tô lendo esse daqui agora, aí tem outro que eu quero terminar. Eu quero terminar pelo menos mais esse livro. Esse daqui não é um livro tão complexo. Eu já vi que ele não é um livro técnico, não é uma coisa que vai exigir muito de mim, então acho que eu consigo terminar ele rápido, assim, sei lá, em questão. Até o final desse mês eu acho que eu consigo terminar ele. E aí eu quero ler outro, porque no ano que vem eu quero literalmente dedicar parte da minha leitura a estudar sobre a parte técnica, sobre os investimentos em si, sabe? À mesma medida que eu vou desenvolvendo mais a questão comportamental, entendendo mais sobre o assunto, eu quero literalmente começar a dedicar tempo específico para estudar sobre investimentos. E aí eu comprei alguns livros e eu não tenho data para terminar esses livros, tá? Eu só tenho o objetivo de entender. Então, por exemplo, eu vou começar a ler esses livros, eu tenho certeza que vai dar um nó muito grande na minha cabeça, por ter sido um livro, um tipo de assunto que eu nunca tive contato, então vai ser complexo. Mas eu vou linkar literalmente todo o conteúdo que eu tô lendo, com a paciência de que eu não preciso entender tudo isso agora, isso não vai, sei lá, sabe, não vai vir tudo muito rápido assim, com algumas coisas externas. Então, sei lá, tô lendo aqui que ele fala sobre uma opção de investimento que eu nunca ouvi na minha vida. Cara, eu não vou deixar passar batida, eu vou anotar isso daqui, eu vou parar a leitura nesse ponto e eu vou pesquisar sobre isso. Eu vou ver vídeo, eu vou ver alguma coisa que se relaciona com isso, eu vou pesquisar no GPT, eu vou fazer o mesmo processo de documentação que eu sempre faço nas minhas leituras, nos meus estudos, e à medida que o tempo for passando, eu vou começando a entender mais, isso vai se familiarizando ainda mais, sabe? Então, é isso. Cara, eu presumo, eu acho, e eu posso estar totalmente enganado, mas eu espero, a gente tá em 2025, eu espero que até 2030 eu esteja, não digo o melhor, mas eu quero estar muito melhor do que eu tô hoje, sabe? E eu sei que eu vou estar, porque teve muita coisa que eu não sabia fazer e que literalmente eu comecei a fazer todos os dias, porque eu já tive essa consciência de que eu preciso fazer um pouco todos os dias, eu vou aprimorando esse tipo de coisa, e que eu já tenho uma capacidade de entendimento, uma percepção muito maior. Então, eu espero que daqui 3 anos eu esteja
sei lá, voltando nesse mesmo canal aqui e publicando um vídeo falando, cara, é literalmente isso que eu pensei naquela época, eu aprendi isso, eu estou fazendo isso, as minhas aplicações estão voltadas para isso, eu entendi a questão do comportamento, eu consegui moldar quanto a isso e parte do meu dinheiro, boa parte do meu dinheiro está sendo investido de uma forma que o meu dinheiro ele não perca valor durante o tempo, eu tô ganhando, enfim, toda essa coisa, sabe? Então, eu sei que é um assunto complexo, eu sei que é um assunto que a maior parte das pessoas não tem o mínimo interesse em estudar, em olhar, porque é uma coisa complexa e as pessoas naturalmente não têm interesse sobre esse tipo de assunto, e por ser complexo, eu vou me dar muita paciência, como eu sempre fiz com todo tipo de estudo que eu fiz. Se eu não entendo um assunto, eu preciso ser paciente com isso, eu preciso fazer um pouquinho todo dia e linkar isso com algumas outras coisas, que à medida que o tempo passar, eu vou aprender mais sobre isso, sabe? Então, cara, literalmente, se você ficou até o final desse vídeo aqui, você é um guerreiro, viu? De novo, você tá aqui pelo conteúdo, pelo conteúdo e também porque de alguma forma você gosta disso aqui que eu tô passando. Mas isso é uma coisa que eu venho, cara, me conscientizando muito ultimamente. É uma coisa que vem pegando forte, assim. E, literalmente, da mesma forma que a minha motivação inicial era trabalhar na internet por uma série de questões de coisas que eu não gostava, do tempo que eu passava. Eu já falei, do tempo que eu passava em ônibus e, cara, de ter que aguentar chefe chato em trabalho merda, que eu ganhava muito pouco, que não tinha perspectiva de crescimento nenhuma ali dentro e tudo isso. Do mesmo tempo que as minhas motivações para sair desse modelo tradicional e começar a trabalhar na internet foram essas, eu sinto que eu consegui alcançar no sentido de que eu tô aqui, eu trabalho na internet, eu tô nos projetos muito fodas, cara. Cara, eu trabalho com gente muito foda. Eu não tô na mesma posição nunca que elas, nem questão financeira nem nada, mas são pessoas muito boas e eu sou muito grato por isso, sabe? E só que agora que eu consegui, e eu entendo que eu tô trabalhando em projetos bons e tudo mais, e que isso vai fazer parte do meu desenvolvimento, que eu vou continuar olhando muito bem pra isso. Sei lá, 5% do meu tempo, 1% do meu tempo, eu tô começando a olhar pra outras coisas. E essas outras coisas, no momento que eu tô olhando, que para mim, para que eu enriqueça, para que eu consiga literalmente ter uma vida financeiramente próspera, sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com nada, não ter dívida, nada disso, eu preciso ter um trabalho que tem uma demanda alta, que tem uma especificidade muito boa, e para isso eu preciso me tornar um copy foda. Eu preciso ser um cara que eu preciso ter uma mão de obra que quase ninguém tenha, sabe? Nesse sentido, puta, não é qualquer pessoa que faz o que aquele cara faz e isso é justificável porque que ele ganha bem. E eu preciso saber como que eu vou lidar com todo esse retorno que vai vir. Porque o retorno de você atuar no mercado grande e você ser específico, ter um trabalho específico, é que venha dinheiro para você. Só que o fato de vir dinheiro não é tão crucial quanto a importância de você saber o que você tem que fazer com esse dinheiro. E eu quero começar a me conscientizar do que eu vou fazer com esse dinheiro, sabe? Beleza, eu estou ganhando 50 mil por mês. É grana pra caralho. O que eu vou fazer com esses 50 mil por mês? Eu vou investir onde? Por quê? Sabe? Dado qual objetivo que você tem. Então, é uma série de pensamentos que eu tô tendo, assim, que eu tô começando a questionar bastante coisa. Eu sinto que eu tô numa fase, cara, é uma fase muito comum quando você quer aprender alguma coisa nova, sabe? Porque quando você quer aprender alguma coisa que você não tem muita noção, é muito mais confusão do que conclusão. Então, a probabilidade desse vídeo não ter sido um vídeo conclusivo, no sentido de que, caralho, você entendeu o que eu quis dizer, é muito grande, porque eu tô nesse processo de confusão. Só que a confusão é necessária nesse momento inicial, porque a gente vai ligando pontos que talvez não tenha tanto sentido. É a gente tentando entender como o mundo funciona, entre aspas, sabe? Mas estou me dando essa oportunidade, vou começar a partir de agora a colocar como prioridade ser um pouco mais próximo desse tipo de assunto, para que, obviamente, eu saiba o que fazer quando essa quantia de dinheiro vir e que eu consiga me manter desenvolvendo, para que eu consiga ter um trabalho muito específico e todo esse tipo de coisa. Fechou? Turma, literalmente é isso, 30 minutos de vídeo. Novamente, eu acho que o vídeo anterior também foi assim, foi um vídeo bem de compartilhar, basicamente, parte da minha vida pessoal aqui com vocês. E isso é uma coisa que eu venho, cara, isso tá muito na minha cabeça esses dias, em paralelo com todo o trabalho que eu venho fazendo, umas coisas que eu venho pesquisando e que eu venho tendo contato ultimamente. Então eu falei, por que não falar sobre isso, sabe? Já que o objetivo do canal é uma coisa mais ligada a esse processo de documentação. E é um conteúdo que tem que ser útil, que eu tô vendo como essa porra tá fazendo diferença na minha vida, de pensar assim, talvez seja alguma coisa útil, sabe? Então por que não falar sobre isso? Peço perdão se não ficou uma coisa literalmente, cara, que raciocínio que você começou, você foi pro meio do raciocínio e você concluiu. O objetivo não é esse, o objetivo é só falar, o que eu tô pensando com relação a isso. E tudo isso não inibe a importância das outras coisas na minha vida, sabe? Tem coisas que são bem importantes, o trabalho, ser frequente e tudo mais, para papá. Mas em paralelo com tudo isso, é uma coisa que eu tô dando bastante atenção no momento e que eu vou colocar como uma prioridade na minha vida, pelo menos uma vez no dia, sei lá, não sei quantas horas, mas pelo menos em algum momento do meu dia ter contato com isso daqui. Como? Estudando sobre o assunto, continuando fazendo o que eu faço e que eu faço com forma muito intensa hoje, que é trabalhando como copy, consumindo conteúdo de copy, aprimorando a minha copy, melhorando
a minha capacidade de gestão dentro do projeto, então não só entrar e fazer uma boa copy, mas entender como que funciona um projeto de uma forma geral, e é justamente por isso que eu consumo conteúdos assim, porque eu vou entender, cara, como que funciona, você está dentro de um projeto que gera lucro, que tem que crescer, que tem que ter uma margem maior, não sei o que, e como que eu, copywriter, além do texto, além da comunicação que eu faço, como que eu posso agregar com isso também, sabe? Então isso eu já faço muito bem. Mas eu quero começar a olhar um pouquinho para essas outras duas coisas, que é o trabalho e o dinheiro que eu falei para vocês, que tem todo um contexto que foi o que eu falei no vídeo, porque eu acho que são assuntos importantes também. Fechou? Eu ia falar mais alguma coisa que eu não tô lembrando, mas é isso. Qualquer coisa fica pro próximo vídeo, que eu esqueci de falar aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana muito boa. Cara, final do ano, época de final do ano, acho que é natural que a gente fique um pouco mais reflexivo, mas eu espero que você consiga concluir o que você está se propondo a fazer nessa semana, tá? E na semana que vem a gente fala. Fechou? Valeu e até mais!